Primeiro, gostaria de agradecer a disponibilidade de deixar esse tempo para a gente poder aproximar um pouco mais a universidade, da indústria, do campo, trazer um pouco dos nossos resultados de dentro das nossas pesquisas, né, para compartilhar com vocês. E também dizer que é uma honra estar aqui com os colegas pesquisadores de alta qualidade, né, e assim como os pesquisadores também que estão online conosco. Então, como o professor já falou, a minha pesquisa ela é a investigação das propriedades físicas, reológicas e de desempenho de diferentes ligantes RAP com aditivo WMA e agente de reciclagem. Essa pesquisa ela foi desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação da professora Lisiane e também coorientada pelo professor Luciano Spesch, e teve uma parte também de desenvolvimento lá na Universidade de Santa Maria. Então, eu queria trazer um pouquinho o que motivou essa pesquisa. Primeiramente, a gente se depara com as preocupações climáticas. Cada vez mais vem sendo instigado dentro da nossa indústria da pavimentação, que é uma indústria que acaba poluindo muito, né? Porque a gente utiliza ligantes fósseis, a gente utiliza agregados pétreos, que são materiais não renováveis. Então, desde o protocolo de Kyoto, desde 1990, a gente vem buscando por políticas de preservação do meio ambiente e também de redução da emissão dos gases do efeito estufa. Com isso, já tem-se, então, tecnologias de misturas mornas, que já foi apresentada também pelo Juliano antes, e a Petrobras ela já está nesse caminho e traz o CAP ProW. E também temos normativos já dentro do Brasil, tanto do DENIT, como aqui também da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, para o uso de misturas mornas. Além disso, durante a vida útil do pavimento, a gente acaba tendo que fazer intervenções que geram um alto volume de material fresado, muitas vezes disposto ao lado da nossa rodovia, né, e não sendo utilizado da maneira adequada, e dando-se a importância a esse material que ainda tem um alto valor técnico e econômico. O DENIT ele publicou, em 8 de julho de 2021, uma resolução que indica pela reutilização desse material em novas misturas, ou a reutilização também em misturas de base. E a Petrobras ela também tem trazido materiais para fomentar o uso de material reciclado com o CAP Pro-AP. Então, o que a gente buscou? Pensar em juntar WMA com RAP. A gente sabe que as misturas mornas elas trazem uma proporção, melhoram, né? A gente poder incorporar uma maior quantidade de RAP se a gente utilizar misturas com menores temperaturas, porque a gente acaba envelhecendo esse material de uma maneira, então, de menor intensidade. Só para trazer alguns dados aqui dos Estados Unidos, lá de 2022, eles utilizaram praticamente 40% das misturas aplicadas em campo foi com a tecnologia morna. Se for comparado isso aos dados de 2009, a gente pode perceber que essa evolução ela se deu mais de 10 vezes nesse período. Trazendo um pouquinho também dos dados de meio ambiente, a redução desses gases eles são bem relevantes e pode-se dizer que é similar a 40 mil veículos de passageiros. Quando a gente olha um pouquinho para o material RAP, os dados de 2022, também dos Estados Unidos, mostram que eles reciclaram 93% do material produzido e foi utilizado em novas misturas recicladas ou na construção de novos pavimentos. Isso trouxe um aumento de 75% em relação a 2009. Esses dados de 93% de RAP reutilizado, eles reduziram a necessidade de 4,9 milhões de toneladas de ligante asfáltico, reduziram a necessidade de 93 milhões de toneladas de agregado virgem, o que representa um valor superior a 4,6 bilhões de dólares. Então, mostrando que, de fato, a gente precisa utilizar esse material porque ele ainda tem um alto valor agregado.
E isso também representa a redução de emissões de mais ou menos 600 mil veículos e passageiros ano. Então, com essa ideia de a gente juntar as misturas mornas com o RAP, chega-se a outra pergunta: e o desempenho? A gente sabe que dentro do Brasil a gente já tinha estudos a níveis de misturas asfálticas. Porém, a gente ainda precisava entender um pouco melhor a interação a nível de ligante. Por quê? O RAP ele tem características muito particulares. Então, a gente precisa entender como que cada RAP vai interagir com novos materiais, seja com um CAP virgem, seja com outros tipos de aditivos. E o nosso foco mesmo foi tentar entender como que a gente poderia melhorar e se há proporções adequadas para que a gente chegasse em ligantes com alto desempenho para resistir à deformação permanente e à fadiga. Dentro dos estudos brasileiros, a gente já sabe que a deformação permanente com o uso de RAP, ela é melhorada. Porém, a fadiga ela ainda não existe um consenso. Algumas pesquisas mostram que, de fato, a gente tem uma redução à fadiga, mas que a gente precisa realmente estudar melhor esses materiais. Então, a gente buscou entender a interação do RAP, do aditivo WMA, e também foi utilizado um agente de reciclagem, para entender, então, a interação a nível de ligante asfáltico e impulsionar, assim, o uso das misturas mornas dentro do Brasil. Então, a gente fez um estudo com diferentes idades e teores de RAP, com a incorporação do WMA e do agente de reciclagem, para obter uma metodologia que para entender quais as proporções adequadas dos materiais e parâmetros de ensaios que resultem em ligantes modificados de excelente desempenho. Então, o nosso fluxograma da pesquisa, a gente utilizou um ligante virgem CAP 5070, incorporamos 20%, 35% e 50% de RAP nas nossas amostras, utilizando um aditivo WMA na dosagem de 0,5% e um agente de reciclagem na dosagem, de acordo com cada amostra, variando de 5% a 8,5%. E fizemos vários estudos físicos, ensaios físicos, reológicos, de resistência à deformação permanente e de trincamento à fadiga. Os RAPs eles foram coletados no Rio Grande do Sul. A gente tentou coletar RAPs dentro de uma mesma, que estivessem mais ou menos dentro de uma mesma temperatura para tentar eliminar esse fator. Então, o primeiro RAP ele tem 2 anos de micro aplicação em campo sobre um concreto asfáltico de 9 anos. O RAP 2 ele teve uma idade de 1,5 anos. O RAP 3 e o RAP 4, a gente não sabe exatamente qual a idade deles, mas eles tinham mais de 10 anos de aplicação em campo. O nosso processo de extração e recuperação dos ligantes foi a parte um pouco mais desafiadora da pesquisa, onde a gente fez essa extração utilizando solvente tricloretileno, fazendo molhos do material ferezado. Depois a gente precisou fazer uma filtragem a vácuo para retirar, então, qualquer tipo de material fino ainda que pudesse estar dentro dessa amostra. E após, a gente passou para o processo de evaporação para retirada, então, desse solvente. Aqui eu acho que não vai dar para ver, mas tem as bolinhas se formando aqui, de acordo, então, com os preceitos da normativa europeia. Para que, então, depois a gente tivesse as nossas amostras preparadas, então, com a proporção de cada ligante, do ligante envelhecido e também dos aditivos. Os ensaios eles foram feitos em diferentes níveis de envelhecimento para a gente seguir a especificação brasileira e também a SuperPave. Então, alguns dos resultados que a gente obteve. Em relação à caracterização física, o ponto de amolecimento. A gente teve que, à medida em que a gente incrementou proporções de RAP, a gente teve um aumento do ponto de amolecimento.
Isso já pode nos dar uma inferência de que o desempenho de formação permanente desses ligantes seja superior em campo. Quando a gente incorporou ainda o agente de reciclagem, a gente teve uma redução desse ponto de amolecimento, mas essa redução ela manteve a temperatura, o ponto de amolecimento que a gente estava buscando, que era por um CAP 3550, desculpa. Avaliando um pouco o PG de alta, a gente percebeu que, à medida em que a gente incrementa 20% de RAP, a gente tem uma melhora de 1 grau PG. Quando a gente incrementa 35% de RAP, a gente já tem uma melhora de 2 graus PGs. Quando a gente coloca 50%, ele também melhora 2 graus PGs. Porém, as nossas amostras de referência, elas tinham um PG de alta de 58. E as amostras de RAP1 e RAP4, eles quase atingiram um PG de 76. Ou seja, mostrando que quase a gente elevou em 3 graus PGs com um incremento de 50% de RAP. Aqui a gente pode perceber que a influência do RAP ela é bem importante, né? E melhorando, então, o desempenho dessas amostras a altas temperaturas. O contrário acontece quando a gente incrementa o agente de reciclagem e a gente tem, então, um PG menor. Avaliando a temperatura intermediária, a gente percebeu que o incremento do RAP aumentou essa temperatura intermediária, ou seja, a gente teve uma piora desse desempenho. Porém, aqui vale citar que teve uma grande influência do aditivo WMA, pois a nosso envelhecimento a curto prazo, lá no RT-FOT, ele foi feito a uma temperatura reduzida em 30 graus Celsius. Ou seja, se a gente não tivesse o incremento do WMA, aqui a gente teria, com certeza, uma piora ainda maior do desempenho, né, na temperatura intermediária. Quando a gente avalia, então, com o agente de reciclagem, a gente percebe que, cabe de ressaltar aqui que as misturas com 20% de RAP, elas não tiveram necessidade de terem o agente de reciclagem incorporado. Então, a gente avaliou apenas a incorporação nas amostras com 35% e 50% de RAP. Nas amostras com 35%, a gente tem uma melhora de 1 grau PGI, ou seja, a gente tem uma redução de 1 grau PG na temperatura intermediária. Assim como, quando a gente avalia as amostras com 50%, a gente tem melhoras de 2 a 3 graus. Então, isso já nos mostra que talvez a incorporação, né, desses materiais com o WMA RAP com o agente de reciclagem, eles tenham um melhor desempenho à fadiga. E cabe ressaltar que a nossa amostra referência ela tinha um PGI de 25. Já a nossa amostra RAP, tanto no RAP 1, 2 e 3, com 50% de incorporação mais o agente de reciclagem, ele atingiu um PGI de 22. Então, mostrando um melhor desempenho. Quando a gente avalia a predição ou desempenho a deformação permanente, a gente percebe que, à medida em que a gente aumenta o valor de RAP, a gente tem uma redução do nosso JNR2. 3,2, desculpa. Mostrando que, à medida, então, que a gente vai incorporando o RAP, a gente tem uma melhora do desempenho à deformação permanente dessas amostras. O contrário acontece com o incremento do agente de reciclagem. Quando a gente avalia a classificação PG com os dados do MSR, a gente tem aqui uma base de dados do nosso colega Kleber, que indicou na sua pesquisa em 2021 que uma temperatura média alta do Brasil seria de 64 para um tráfego S. Quando a gente pega aqui as nossas amostras, as amostras referências, elas têm um grau, uma classificação 58S. Quando a gente incorpora 20% de RAP, já há uma melhora para 64S. Ou seja, a incorporação de 20% de RAP já traria um benefício muito grande para os nossos CAPs, que seriam, por exemplo, um CAP 5070. Quando a gente vai incorporando maiores proporções, essas classificações elas vão melhorando. Seja 64H, seja 70S com a incorporação de 50%, por exemplo.
As amostras com a inserção de um agente de reciclagem, a gente conseguiu trazer elas para um 64S. Ainda assim, um desempenho superior às amostras de referência. Isso pode nos mostrar que essas amostras WMA-RAP se mostram uma alternativa de solução para pavamentos com alto volume de tráfego. Por exemplo, numa uma ampliação de capacidade das nossas rodovias, onde a gente vai ter uma restauração do pavimento existente. A gente utilizar esse material RAP para a construção da nossa uma faixa adicional, onde a gente vai ter um alto fluxo de veículos pesados, já pode, só com 20%, talvez trazer um benefício bem grande para as nossas rodovias. Quando a gente avalia o desempenho e a fadiga, o ensaio LAS foi feito a 1,25, a deformação de 1,25, desculpa, 1,25, 2,5 e 5%. Quando a gente avalia a deformação de 1,25 e 2,5, a gente percebe que, à medida em que eu vou aumentando o RAP, envelhecendo a minha amostra, como foi feito os ensaios na condição virgem, RT-FOT, PAV, a gente percebe que o incremento do RAP ele traz uma melhora da nossa vida de fadiga. Mas, quando a gente avalia na deformação de 5%, já há uma inversão desse parâmetro, reduzindo, então, a vida de fadiga. Isso acaba sendo mais proeminente para aquelas amostras com 50% de RAP. Mesmo assim, a gente pode perceber que o RAP4, que é um dos RAPs com mais de 10 anos de aplicação em campo, comparado com o RAP2, que é aquele com um ano e meio de aplicação, mesmo ele estando muito mais envelhecido, a gente ainda tem um desempenho à fadiga 1,62 vezes maior do que o RAP2, em média, considerando todas as deformações avaliadas. Quando a gente avalia as amostras, então, WMA-RAP com o incremento do agente de reciclagem, a gente percebe que, nas deformações de 1,25 e 2,5, a gente tem uma redução da vida de fadiga à medida em que a gente incrementou esse agente de reciclagem. Porém, na deformação de 5%, a gente tem uma melhora da vida de fadiga. Se a gente for trazer, então, um pouco mais isso para dentro da realidade das misturas asfálticas, que a gente entende, de acordo com a literatura, de que o incremento do RAP pode trazer uma redução da vida de fadiga, a gente tem que, na deformação de 5%, na condição PAV, essas respostas elas se equiparam um pouco mais ao entendimento que a gente já tem das misturas asfálticas hoje no Brasil. As misturas asfálticas recicladas mornas. Mas, mesmo assim, mesmo com a incorporação do agente rejuvenescedor, a gente ainda continua tendo um desempenho melhor para aquele material de maior tempo de vida útil lá em campo, que seria o RAP4. Então, vendo um pouquinho, ao avaliar as deformações de 1,25% e 2,5% de deformação, que seria mais ou menos um pavimento com uma espessura superior a 10 centímetros, a gente percebe que o RAP, 50% de RAP não tem problema. Mas, quando a gente avalia, então, a deformação de 5%, que nos remete a pavimentos com espessuras inferiores a 10 centímetros, seria recomendável proporções menores a 50%. Isso também já existem pesquisas reiterando essa indicação. E, além disso, amostras acima de 35% de RAP já nos indicariam a utilizar um agente de reciclagem para melhorar o desempenho, então, a fadiga. Mas, claro, o LAS ele ainda é um parâmetro um pouco que ainda vem sendo avaliado e estudado, e a gente sabe que a fadiga é um dos ensaios mais difíceis da gente poder reportar, então é importante que a gente considere os resultados ainda do LAS apenas como um indicador, e cabe ressaltar que cada projeto ele deve ser avaliado também a nível de misturas asfálticas e em pistas testes. Para fazer um comparativo final, então, das amostras WMA-RAP, a deformação permanente, a gente percebe que
avaliando todos os ensaios que a gente pode ter de indicadores desse desempenho, a gente percebe que aqueles materiais que tinham o maior tempo de aplicação em campo, o RAP1, que era 2 anos de um micro sobre 9 anos de um concreto asfáltico, e o RAP3 e RAP4, que eram aqueles com mais de 10 anos de aplicação, com 50% apresentam o melhor desempenho. Quando a gente avalia em relação à fadiga, os melhores desempenhos são obtidos para os ligantes com maior envelhecimento em campo, nas proporções de 50% e 35% com o incremento de agente rejuvenescedor. Se a gente considerar, então, a melhor amostra dentre esses dois resultados, a gente continua tendo que os melhores resultados eles são para as amostras WMA-RAP com um incremento de 50% de RAP, mas, claro, com o uso do agente rejuvenescedor, em primeiro lugar. E com as amostras WMA com 4, o RAP4 com 35% e o RAP4 com 50% de adição de RAP na sua sequência. Quando a gente avalia apenas o RAP, porque a gente fez todos os ensaios também a nível original desse ligante envelhecido extraído e recuperado, a gente pode perceber que a deformação permanente, os RAPs com maior idade, eles apresentam um melhor resultado. Mas a fadiga, a gente percebe que o RAP2, que é aquele com apenas 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio de aplicação em campo, apresenta a melhor característica. Porém, isso não é o que a gente percebeu nas misturas WMA-RAP ou WMA-RAP mais agente de reciclagem. Ou seja, não é possível a gente apenas avaliar o meu ligante envelhecido e, com isso, indicar que ele vai ter um melhor comportamento à fadiga ou à deformação permanente quando combinado com um aditivo WMA ou um ligante virgem. Então, é importante que a gente sempre avalie a condição adequada do que a gente vai aplicar em campo, com todas as combinações e interações dos materiais a serem utilizados. Então, as principais conclusões: as interações do RAP, o WMA e o ligante virgem não apresentaram comportamento negativo. A gente percebeu que a idade do RAP ela não foi um problema, e tanto que a gente teve um melhor desempenho, a deformação permanente e a fadiga. As amostras com até 50% de RAP não mostraram barreiras para o uso, né, desse material frente à deformação permanente e à fadiga. Claro que com a necessidade de a gente estudar a adição do agente de reciclagem. E é possível perceber que as amostras WMA-RAP elas têm ganhos consideráveis em relação às nossas amostras referências, que seriam um CAP 50-70, assim como a adição do agente de reciclagem ele ajudou na recuperação das propriedades do RAP e também na melhora da fadiga dessas amostras. As referências utilizadas e os agradecimentos também à Universidade de Santa Catarina e Santa Maria. Obrigada.